Todos nós queremos morar no céu. Qual a pessoa que tenha lucidez mental que vai preferir ser lançada em um lugar que é comparado a um lago de fogo e enxofre, que é comparado a um lugar aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Um lugar de tormento, de angústia, de dor, e não apenas por um mês ou alguns anos, o que já seria horrível, mas pelos séculos dos séculos, para sempre. Quem, em sua sanidade mental, vai desejar uma coisa dessa? Ninguém. Todos nós queremos morar no céu. Eu, você, todos nós. Não é? Ninguém quer ser lançado fora de lá. Nós queremos habitar para sempre em um reino. Jesus chamou o reino dos céus, que tem, portanto, um rei, que tem um dono. E eu pergunto a você, você realmente conhece a Deus? Porque nós queremos morar em um lugar, queremos habitar em um lugar que tem um rei, um dono. E a grande maioria de nós não faz realmente ideia de quem seja Deus, ou seja, como é a sua personalidade. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem repugnância. Enfim, as pessoas, elas parecem não dar importância alguma a isso, como se Deus fosse apenas um boneco, um ser inanimado, um ser destituído de personalidade, de desejos e de decisões próprias. Você sabe qual é o grande problema que nós temos em nossos dias? O grande problema é que a maioria das mensagens que hoje nós ouvimos dos púlpitos das igrejas nos fazem imaginar e nos fazem pensar que este Deus, ele se assemelha muito à figura do gênio da lâmpada mágica, que surge ao esfregarmos a lâmpada ou ao esfregarmos a Bíblia, ou participarmos de uma campanha qualquer, ou falarmos meia dúzia de palavras no nome de Jesus, e isso serve como uma espécie de abra-te César, uma palavra encantada que faz com que este Deus ele surja numa espécie de vapor, de fumaça, e cruze os seus grandes braços e nos pergunte: o que é que você quer que eu te faça? Quais são os seus 3 pedidos para hoje? E ele então nos atende. Independente de nossa conduta, de nossa moral, de nosso comportamento, de nosso relacionamento com ele. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é um grande engano. Porque quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e se o fazemos com honestidade, se o fazemos com sinceridade, nós vamos perceber uma coisa, que a grande maioria das pessoas, o conhecimento desse Deus, ou seja, essa palavra, será anunciada no mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro será salvo, irá entrar nesse reino, nesse lugar de paz eterna, onde finalmente serão enxugados de nossos olhos
para sempre toda lágrima. Não. A grande maioria, isso está profetizado nas Escrituras Sagradas, será lançada fora. E por que isso está escrito? Porque Deus, ele é onisciente. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele não será pego de surpresa com o número de pessoas que vão entrar no reino dos céus. Ele já sabe hoje, agora, o nome de todas as pessoas que serão lidos no livro da vida. E isso está predito nas Escrituras para nos dar o entendimento de quem Deus é. De que não vai haver forma de darmos um jeitinho brasileiro, pularmos a cerca ou o portão, ou de alguma forma comprarmos alguém, não é? Negociarmos a nossa entrada nesse reino. Não. A Bíblia Sagrada diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja isso. Isso deve nos causar um pouco de temor, de apreensão. Quem são estes escolhidos? Qual a quantidade? A palavra de Deus afirma claramente que poucos são escolhidos. Poucos. Mas eu quero estar entre os poucos. Você quer estar entre os poucos. Há um texto nas Sagradas Escrituras que é extraordinário. E ele traz uma grande revelação. Na verdade, o escritor aos Hebreus, ele esclarece que as coisas que sucederam no passado, que estão registradas na Velha Aliança, no Antigo Testamento, elas nada mais são do que sombra do que haveria de se revelar no futuro. Ou seja, as coisas que sucederam com Moisés, com o povo hebreu no deserto do Sinai, são como uma sombra de algo que tem a ver comigo e com você. É uma revelação. É algo que se projetou para que nós entendêssemos aquilo que foi projetado. O povo vivia numa escravidão, numa vida muito ruim, sofrida, sem esperança, sem sonhos, massacrados por Faraó. E Deus os libertou. Você conhece bem a história do que aconteceu ali na terra do Egito, as pragas que foram enviadas por Deus por intermédio de Moisés, e o massacre, a mortandade, tudo que sucedeu naquela terra, arrasando os deuses do Egito, arrasando a terra do Egito, mostrando que há um verdadeiro Deus. E o povo saiu com grande alegria. A Bíblia fala que foram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Ora, então nós podemos imaginar que facilmente esse número chegaria à casa de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de seres humanos. E esse povo viu coisas tremendas, extraordinárias, que eu e você jamais veremos na vida. Eles viram um oceano se abrir para que eles passassem. Eles viram uma nuvem de fogo vindo de Deus, vindo dos céus e se colocando entre eles e Faraó, que os queria matar. Eles beberam água que saía de uma rocha. Eles comeram pão que descia do céu. Eles viram o Monte Sinai tremer e fumegar e relampear em cima desse monte, a presença e a glória de Deus de uma maneira que nós jamais veremos nessa terra. Destas 3 milhões de pessoas que conheceram a promessa,
que se alegraram ao ouvi-la, que no princípio da jornada e da caminhada saíram cantando e festejando. Destas 3 milhões de pessoas, somente 2 homens conseguiram entrar naquela terra. Que coisa! Isso é assustador. Talvez se passasse na mente daqueles homens, Deus deu tanto trabalho a ele para nos tirar daquela escravidão, daquela terra. Ele fez tantos sinais, milagres, prodígios, foi um sacrifício tão grande, não é? Mostra que ele se importa demais comigo, ele me ama demais. Eu posso fazer o que eu quiser, espernear, gritar, chorar, maldizer, espraguejar, me comportar de qualquer forma, que ele vai estar sempre me perdoando, ele está me levando para a terra prometida e eu vou entrar lá de qualquer maneira, porque é, ele é meu pai. 3 milhões de pessoas morreram na areia quente daquele deserto. Foram condenadas por esse próprio Deus que os tirou daquela escravidão a vagarem errantes, arrastando aquela areia quente até que seus corpos tombassem. Nenhum deles conseguiu entrar, exceto os seus descendentes. E eu quase posso ver eles caminhando naquele deserto e os seus filhos e os seus netos perguntando: pai, quando é que nós vamos chegar? Para onde nós vamos? Qual o nosso destino? Eles eram forçados a dizer: olha, meu filho, você está vendo aqueles 2 velhinhos lá na frente? Um chama Josué e o outro chama Caleb. Observe o comportamento deles. Observe a fé deles. Observe o temor deles ao Deus de Israel. Porque só eles nessa caminhada têm um destino certo. Só eles nessa caminhada vão chegar a algum lugar. Nós vamos morrer nesse deserto. Deus não vai nos deixar entrar. Porque houve neles um outro espírito. Houve neles um comportamento diferente diante das palavras e das promessas de Deus. Que coisa, não? Que coisa triste. Quando nós vemos a reação de Deus em relação ao comportamento da maioria daqueles homens no deserto, a ponto de o chão se abrir no meio e engolir aqueles pecadores vivos. Meu Deus! Aí você deve começar a pensar, mas missionário, isso é no Velho Testamento. Meu irmão, minha irmã, você que me vê agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Mudou-se o princípio da lei para o princípio da graça. Mas a personalidade de Deus, e é sobre isso que nós estamos falando agora. A personalidade de Deus, ela é imutável. A Bíblia diz que nele não há mudança e nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O seu senso de justiça permanece o mesmo, olho por olho, dente por dente. O que o homem semear, isso ele ceifará. E nós vemos hoje o comportamento da maioria dos cristãos em relação ao sangue de Cristo, a esse grande sacrifício.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer numa cruz. Uma morte terrível, de vergonha, de humilhação, de dor. E Deus fez isso porque Ele nos amou, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não tivesse um destino terrível, não fosse condenado ao inferno, mas vivesse para sempre, entrasse no reino dos céus. E aí nós temos a tendência de nos comportarmos como aquele povo no deserto, não é? E de nos alegrarmos pela libertação dessa escravidão terrível, desse faraó, desse mundo, não é? E cantamos e dançamos e tocamos o nosso tamborim. E a grande maioria perde o temor de Deus. Que Salomão, filho de Davi, escreveu: temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, compreender, ter a preocupação de saber que Deus é uma pessoa, que ele tem uma personalidade, ele tem um reino, e ele tem desejos próprios, ele tem vontade própria, ele não se intimida, ele não se deixa levar, ele não é convencido por ninguém, ele não mudará sua forma de pensar ou de agir por nada. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Meu Deus, meu Deus. E as pessoas pecam. Na verdade, todos nós pecamos. Não é isso que João ele diz em sua carta, que aquele que diz que não peca, acima de tudo, ele é um mentiroso, a verdade não está nele. Mas nós não podemos ser escravos do pecado. Uma coisa é você errar, uma coisa é você falhar, mas você se arrepender, você clamar a Deus, como Davi fez: lava-me, purifica-me, eu serei mais alvo do que a neve, contra ti eu pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, eu reconheço os meus erros. Houve um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida, ele nunca mais praticou aqueles atos, ele de fato se arrependeu, ele teve temor do que iria acontecer na vida dele. Mas hoje o comportamento das pessoas é bem diferente, não é verdade? E elas pecam, e elas se prostituem, e elas dão lugar à lascívia em suas vidas, à iniquidade. Elas mentem, e mentem, e mentem, e elas são infiéis às suas alianças, e elas são traiçoeiras, e elas pensam: não tem problema eu pecar ou eu agir dessa forma, porque o sangue de Jesus tem poder e me purifica de todos os meus pecados. Para que é que nós temos joelhos? É para pedir perdão, vamos desfrutar das alegrias e dos prazeres deste mundo e nós pedimos perdão depois. Será? A verdade é que, infelizmente, a figura de Deus tem sido distorcida na mente de muitas pessoas. O que Deus realmente é, isso tem sido distorcido na cabeça de muitas pessoas. De maneira que a imagem de Deus mais se aproxima hoje, a figura de Deus mais se aproxima hoje daquele velho de barba branca sentado num trono vermelho na época de Natal, e que ele recebe as pessoas e ele acaricia as crianças e ele sorri para todo mundo e presenteia todas as pessoas que vão ali naquele shopping, independente da conduta delas, da moral delas, do que elas têm feito, do que elas têm praticado, há sempre um presente, há sempre um agrado, um afago, não é? E essa tem sido a figura distorcida
de Deus no subconsciente da maioria das pessoas. Mas a verdade é que Deus, ele não é esse velho de barba branca que ganhou um trocado para sentar-se num trono vermelho e presentear a qualquer pessoa que dele se aproxime, independente de sua moral, independente de suas atitudes, não é? Não, de forma alguma. Há um texto na Bíblia Sagrada que eu quero ler com você agora e que ele nos faz ter um entendimento acerca disso. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, veja o que está escrito aqui. Verso de número 26. Veja. Porque se pecarmos, isso está no Novo Testamento, na Nova Aliança. E é uma palavra que o escritor aos Hebreus, ele trouxe acerca da personalidade de Deus para que as pessoas não fizessem confusão. Porque de fato Deus, ele é amor. Mas temos que entender que ele também é fogo consumidor. Temos que entender que o que está escrito em Apocalipse vai se cumprir, meu irmão e minha irmã. Não há outra opção, vai se cumprir. Eu só não quero estar no cumprimento desta profecia específica, espero que você também não queira. E é claro que você não quer. Porque milhares de pessoas vão comparecer diante do trono de Deus e vão ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. E eles vão dizer: não, pelo amor de Deus. E vão ranger os dentes de pavor, tamanha angústia, tamanho sofrimento, tamanha expectativa daquilo que nos aguarda. E eles vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, algum engano. Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meu irmão, nós podemos estar entre essa gente. Alguém terá que estar. A profecia vai se cumprir e se nós não queremos estar, nós precisamos meditar sobre isso, nós precisamos entender isso aqui.